esse princípio é o ponto de partida do direito penal. Por quê? Porque ele está no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia combinação legal. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer o seguinte: o Estado, no passado, né, no absolutismo, ele olhava para o cidadão assim e dizia assim: ó, você está preso. Pô, mas estou preso por quê? Não, porque a gente quer que você esteja preso. Beleza? Hoje, não. Hoje, se o Estado quiser prender alguém, o Estado vai ter que mostrar o que aquela pessoa cometeu e qual o artigo que tipifica aquela conduta. Porque tem que ter legalidade. Oh, eu quero prender fulano de tal. Beleza, você vai prender por quê? Porque ele cometeu um homicídio. Aí, beleza. Artigo 121 do Código Penal. Agora, quero prender fulano. Fulano fez o quê? Nada. Aí não pode. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. Beleza? Não há crime sem lei anterior que o defina, e não a pena sem prévia combinação legal. Mas é bem verdade, senhoras e senhores, que o princípio da legalidade ele se divide em reserva legal e anterioridade. Professor, o que é reserva legal? Reserva legal é o seguinte: para você criar um crime e combinar uma pena, você tem que fazer através de lei em sentido estrito, tá? Em sentido estrito. Professor, o que é lei em sentido estrito? É tudo que não é lei em sentido amplo. O que é uma lei em sentido amplo? A Constituição, por exemplo. A Constituição é uma lei em sentido amplo. Você não vai ver na Constituição uma conduta com a tipificação penal e com a pena. Não. Você não vai ver. Você vai ver, por exemplo, o racismo é punido, né, com o crime de reclusão nos termos da lei. Mas ali não tem pena. Porque a Constituição é lei em sentido amplo. Para você criar um crime, tem que ser em lei em sentido estrito. Pode ser por lei ordinária ou lei complementar. Geralmente é por lei ordinária, tá? E lei complementar. A lei, para ser tipificada, tem que ter a reserva legal. É lei em sentido estrito. Ou por lei ordinária, que geralmente é por lei ordinária, ou por lei complementar. Não pode criar uma lei em sentido amplo para combinar crimes, criar crimes e estabelecer penas. Não. A reserva legal não permite. A reserva legal permite você criar uma lei, um crime, e colocar uma pena nesse crime através de lei em sentido estrito. Em sentido estrito. Pode ser por lei complementar ou por lei ordinária. Beleza? Por exemplo, o Código Penal de 1940 é uma lei ordinária. Tranquilo? E outra coisa, o princípio da legalidade também se desdobra em anterioridade. Anterioridade é o seguinte: ora, eu pergunto a vocês aqui, sejam sinceros. Se você cometeu um homicídio hoje, existe uma lei anterior à prática da sua conduta, sim ou não? Me digam aí. Não entendi, não. Eu não entendi a pergunta, professor. Se você matar uma pessoa hoje, eu pergunto, já existe uma lei anterior à sua conduta que criminaliza a sua conduta? Ah, sim, existe. Opa, então está dentro da anterioridade. Se a sua conduta for hoje, dia 26, né? Matar alguém já está no Código Penal desde 1940. Então, se você cometeu aqui um homicídio no dia 26, hoje, já existe uma lei desde 1940 que tipifica a conduta de matar alguém. Então, a lei, não basta ela ser feita, ela tem que ser anterior à data do fato. Isso é anterioridade. A lei tem que ser feita, tem que estar estabelecida anteriormente à data do fato. Por exemplo, se você cometeu um homicídio hoje, dia 26, ora, antes da sua conduta, já existe uma lei anterior, de 1940, artigo 21 do Código Penal, matar alguém. Beleza? Isso é anterioridade. A lei tem que estar estabelecida anteriormente à data do fato. Porque se essa lei, por exemplo, você comete um homicídio hoje, vamos dizer que o homicídio não é crime no Brasil, e você comete um homicídio hoje, dia 26, não é crime. Eu pergunto, você vai ser responsabilizado? Não, professor. Não, porque não tem lei. Mas amanhã, dia 27, criaram a lei do homicídio. Eu pergunto, essa lei vai retroagir para pegar o que você fez hoje? Não, porque ela é prejudicial. E isso, mas também, somado a isso, a lei tem que ser anterior à data do fato.
Então, a legalidade não é crime sem lei anterior que o defina, e não apenas sem prévia combinação legal, é o princípio da legalidade. Eu quero punir alguém, eu só posso fazer mediante lei, tem que ter lei. Essa lei tem que ser em sentido estrito, que é a reserva legal, pode ser por lei complementar ou lei ordinária, e ela tem que ser anterioridade, tem que ser anterior à data do fato. A lei tem que estar estabelecida anteriormente à data do fato. Porque senão, não há crime. Beleza? Então, o princípio da legalidade, ele se desdobra em dois subprincípios, a reserva legal e a anterioridade. Com relação ao conceito de legalidade, anterioridade e reserva legal, alguma dúvida, me digam aí. Professor, no caso da reserva legal, ela. Esqueci até a palavra que eu ia falar. No caso, ela é em sentido estrito, né? A reserva legal que é criado novas leis por conta da. Isso, você só pode criar lei, essa lei tem que ser em sentido estrito. A gente tem dois tipos de lei em sentido estrito. Lei ordinária e lei complementar. Se você quiser criar complementar, se você quiser criar uma lei, ou você faz por aqui, que geralmente é por aqui, por lei ordinária, ou você pode fazer por lei complementar. Você não pode fazer lei, por exemplo, através de decreto de governador, de presidente, medida provisória. Você não pode criar lei através de portaria. Você só pode criar um crime, você só pode criar um crime através de lei, e lei em sentido estrito. Ou seja, ou lei ordinária, ou lei complementar. Entendeu, meu querido? Sim, professor. Beleza. Vamos embora. Olha aqui essa questão aqui bem tranquila. O princípio da legalidade é uma garantia constitucional fundamental do homem. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Sobre esse princípio, julgue o item. De acordo com a maioria absoluta da doutrina, há no princípio da legalidade embutido dois princípios diferentes. O da reserva legal, reservando para o estrito campo da lei a existência do crime e sua correspondente pena, e o da anterioridade, exigindo que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração penal. Pergunta a vocês, certo ou errado? Tá errado, professor. No caso, teria que ser antes do crime. Tem que ser antecedente, né? Mas veja, se a lei estiver em vigor no momento da prática da conduta, não seria anterioridade? Se você cometeu um homicídio hoje, existe uma lei em vigor no momento da sua conduta? Caso exista, será considerada prática penal, né? Então, a anterioridade está correto, exigindo que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração. Por exemplo, se eu matar uma pessoa hoje, existe uma lei em vigor no momento da minha prática? Existe. Artigo 121 do Código Penal. Beleza? Basta que a lei esteja em vigor no momento da prática. Se ela está em vigor no momento da prática, ela é anterior à prática. Entendeu, meu querido? Entendi. Então, gabarito, ó, certo. O princípio da legalidade tem dois princípios embutidos: o da reserva legal e o da anterioridade penal. Beleza? Isso aqui é o beabá com relação ao princípio da legalidade. Com relação a essa questão, alguma dúvida, me digam aí. Não, professor. Vamos embora. Wagner é agente da Polícia Civil de Goiás e se depara com o seguinte boletim de ocorrência: determinado homem, noticiado, teria financiado uma mulher de 18 anos de idade, recém-completos, para que ela lhe fizesse favores sexuais. Wagner, em vez de diligenciar para apurar os fatos, opta por encaminhar o procedimento ao delegado de polícia, recomendando o pedido de arquivamento. O agente lá pediu arquivamento do caso. Segundo Wagner, o fato apurado não constitui delito por violação ao... Que princípio é esse que Wagner se baseou? Pergunto a vocês. Se você entra em comum acordo com a jovem de 18 anos, você resolve pagar e ela resolve favorecer você com favores sexuais. Há crime nessa conduta? Me digam aí. Não, professor. Ela sendo de maioridade, nem isso. Isso. Ela sendo de maior, ela é de maior que 18 anos, uma mulher de 18 anos de idade. Ora, você quer pagar e ela quer fazer favores sexuais? Não é crime. Então, Wagner, segundo Wagner,
o fato apurado não constitui delito por violação ao princípio da legalidade. Se eu quero enquadrar alguém, que esse alguém possivelmente tenha cometido uma conduta delitiva, tem que ter legalidade, beleza. Ele pagou a menina de 18 anos e a menina, por boa vontade, quis fazer os favores sexuais, onde há crime nisso. Não tem crime nisso. Então, ele pediu o arquivamento da peça, do inquérito, por quê? Porque não há lei que enquadra a conduta dele nem da dela. Beleza? Se não há lei dizendo que aquilo é crime, fere o princípio da legalidade. Violação ao princípio da legalidade. Gabarito letra D. Eu quero prender alguém, eu quero abrir um inquérito contra alguém, e esse alguém fez o quê? Fez isso e isso. Poxa, o que ele fez? Existe um enquadramento na lei? Não existe, acabou, não tem legalidade. Beleza? Agora, matei uma pessoa. A minha conduta é amoldada a algum tipo penal? Sim, artigo 121. Há lei. Mas aqui, ele quis pegar, ela quis receber, tá tudo certo. Tem lei que enquadre a conduta dele? Não, então arquiva o processo. Gabarito letra D. É uma violação, ele mandou arquivar a parada, porque era uma violação à legalidade. Não tem lei? Ela é de maior. Ele é de maior. Ele pagou. Ela aceitou? Tem o quê? Tem nada. Não tem lei que enquadre uma conduta como essa. Beleza? Artigo 5º, inciso de número 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre retroatividade penal. A retroatividade penal, tá? Ela é uma exceção. Qual é a regra? Irretroatividade. Irretroatividade. Beleza? Essa aqui é a regra, irretroatividade. Qual é a exceção? A retroatividade. Beleza? A regra é essa. A lei penal, em regra, não retroage. Isso aqui é a exceção. Beleza? A lei penal, em regra, não retroage. A retroatividade é uma exceção. Olha para cá. A lei penal, ela não vai retroagir. Agora tem uma exceção, né? Salvo se beneficiar o réu. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha para cá. Vamos dizer que hoje eu recebi uma sentença de homicídio. Vamos dizer que hoje, vamos dizer não, o homicídio hoje é de 6 a 12 anos. Homicídio simples. Beleza? E eu fui condenado, tá? Eu fui condenado a 7 anos de cadeia. Passou um ano, o legislador, né, a Câmara e o Senado, disse o seguinte: a pena de homicídio simples ela é muito severa. Ela vai de 6 a 12. Vamos diminuir? Vamos. Eles diminuíram de 1 a 3 anos. Eu pergunto a vocês, quando a pena é diminuída de 1 a 3 anos, isso me beneficia ou isso me prejudica? Me digam aí. Beneficia. Então, o que é que vai acontecer? Essa lei, ela vai retroagir para pegar não só a minha situação, mas a de todo mundo que foi condenado por homicídio simples. Se a lei penal posterior beneficia o camarada, ela retroage. Para beneficiar todo mundo, tá? Todo mundo. Ora, se a pena é de 6 a 12 e agora a pena é de 1 a 3, essa lei é mais favorável. Ela vai retroagir. Então a lei penal retroage para beneficiar o réu. Se for para trazer benefício, a lei penal vai retroagir. Agora, olha para cá. Vou dar o mesmo exemplo, tá? Olha para cá. Vamos dizer que hoje a lei do homicídio simples, vamos dizer não, é de 6 a 12. E o legislador, com um ano, disse assim: rapaz, é muito branda a pena. Agora vai ser de 25 a 30. Vai ser de 25 a 30. Eu fui condenado aqui, tá? Por 7 anos de cadeia. E a lei, depois de um ano, mudou, aumentou. Agora é 25 a 30. Eu pergunto, essa lei de 25 a 30 me prejudica ou me beneficia? Me digam aí. Prejudica. Prejudica. Se ela prejudica, jamais ela vai retroagir para mim pegar. Não somente a mim, mas todo mundo. Ela não vai retroagir. Então a lei penal, ela não retroage. Isso aqui, ó, não retroage. É a regra em retroatividade. A regra é em retroatividade. Agora, se for para beneficiar, ela vai retroagir. Beleza? Tranquilo? Então, se a lei penal mais benéfica, de qualquer modo, ela beneficiar o camarada, ela vai retroagir. Beleza? Tranquilo? Isso você vai ver no enunciado da questão. Se a questão da Consulpan vier que a lei entrou em vigor, uma lei,
mais benéfica, ela vai retroagir. Aí você marca, retroage. Agora, se a Consulpan, na historinha, disser assim, entrou em vigor uma lei que era mais prejudicial ao agente, ela vai retroagir? Não retroage. Porque a lei penal só retroage se for para beneficiar o réu. Com relação a isso, alguma dúvida? Não, professor. Da mesma forma, se segue a outra atividade, não é isso? Isso. Mas a outra atividade eu não vou trazer agora, beleza? Outra atividade é quando eu entro mais no Código Penal. Isso aqui são princípios constitucionais, é só uma pincelada, beleza? Vamos embora. Olha o que está dizendo a letra da lei. A lei posterior, que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Se uma lei benéfica vier à tona, ela vai retroagir. Professor, mas a minha sentença transitou em julgado. Ah, não quer saber disso não, meu querido. Ó, ainda que sobrevenha a sentença condenatória transitada em julgado. Irrecorrível é transitado em julgado, tá? Transitado em julgado. Não importa. A lei mais benéfica, ela vai retroagir. Se existe uma sentença transitada em julgado, vai ter que fazer uma análise novamente dela. Por quê? Entrou uma lei nova para beneficiar o camarada. Beleza? Então, a retroatividade vai ser aplicada quando a lei penal for mais favorável ao agente. Gabarito certo. Gabarito certo. Princípio da humanidade. É um princípio constitucional, princípio da humanidade. O direito penal deve pautar-se pela benevolência. É por isso que no Brasil a gente não tem pena de morte, né? A regra é não pena de morte. A exceção, salvo no caso de guerra declarada, a gente não tem no Brasil de jeito nenhum caráter perpétuo, penas de trabalhos forçados, penas de banimentos e penas cruéis. Por quê? Porque a gente não tem essas penas por causa do princípio da humanidade. O direito penal, gente, ele deve se portar benevolente. Isso decorre de quê? Da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana está no artigo 1º da Constituição. É um fundamento da República. Fundamento. Tá? É um fundamento. Dignidade da pessoa humana. É por isso que as pessoas às vezes dizem assim, eita, era bom pena de morte no Brasil. Concordo com algumas coisas, tá? Mas é o seguinte, o direito penal não pode fazer isso. Por causa de quê? Do princípio da humanidade. O direito penal deve ser benevolente. Beleza? É por isso que na Constituição é vedado pena de morte, salvo nos casos de guerra declarada, perpétua, trabalho forçado, banimento e penas cruéis. É por causa do princípio da humanidade. Decorre da onde? Da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Beleza? Vamos fazer uma questão. O princípio da humanidade decorre da dignidade da pessoa humana e contempla a constitucionalidade da não criação de tipos penais ou a combinação de penas que violem a incolumidade física ou moral de alguém. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, né? É o princípio da humanidade que diz assim, ó, vocês não podem criar tipos penais que tratem, por exemplo, de penas cruéis, de prisão perpétua, de morte, beleza? É por causa do princípio da humanidade. E ele decorre da dignidade da pessoa humana. Que a dignidade da pessoa humana, por sua vez, é o fundamento da República Federativa do Brasil. Está no artigo 1º da Constituição. São fundamentos da República Federativa do Brasil. O sócio diva plus, né? Então, certíssimo, tá? Certíssimo. É por conta do princípio da humanidade que não pode criação de tipos penais ou combinação de penas que violam a incolumidade física e moral de alguém. Com relação ao princípio da humanidade, alguma dúvida? Não, professor. Vamos embora. Princípio da personalidade. O princípio da personalidade, também conhecido como intranscendência da pena, diz o seguinte: a pena não pode passar da pessoa do condenado. Se você cometer um crime, quem vai pagar é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o cachorro, papagaio e periquito. É você, tá? Por quê? O princípio da personalidade ou da intranscendência da pena diz o seguinte: a pena não passará da pessoa do condenado. Beleza? Está aqui na Constituição, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
Ele está dizendo, ó, pena de multa, pena de detenção, pena de reclusão, restrição de liberdade, restritiva de direitos, tá? Tudo isso é pena. Não vai passar da pessoa do condenado. Quem cometeu, quem fez o BO, que pague. Beleza? Agora, professor, isso aqui. Podendo a obrigação de reparar o dano e decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores. Professor, isso aqui está passando. E contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso aqui, pessoal, é de natureza civil, tá? Essa parte aqui, ó, depois dessa vírgula, ele não está tratando do direito penal. Essa vírgula aqui, ó, separa direito penal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, e direito civil, podendo a obrigação de reparar o dano. Reparar o dano é direito civil, beleza? Por exemplo, você cometeu um ilícito civil, vamos dizer assim, e aconteceu que você morreu e não pagou. O que é que vai acontecer? Na hora que o camarada colocar você na justiça, o juiz vai mandar você, tá? Vai mandar os herdeiros, tá? Vender a propriedade que você deixou para pagar a dívida. Tranquilo? Essa obrigação de reparar o dano é de natureza civil. De natureza penal, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vocês entenderam isso? Me digam aí. Sim, professor. Vamos embora. Ó, julgue o item. Licença. Pode Professor, falar. nesse caso é como se fosse uma multa, não uma indenização, né? Veja, a multa, ela é de natureza penal, tá? Ela é de natureza penal. Ela está aqui inserida, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A multa é de natureza penal. Por exemplo, artigo 155 do Código Penal. Furto, né? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. A multa tem natureza penal. Isso aqui é a obrigação de reparar o dano. Como, por exemplo, você contraiu uma dívida e você morreu, mas você deixou várias casas. Quando as pessoas que você ficou devendo recorrer à justiça, quem é que vai pagar essa dívida? O seu patrimônio que você deixou. Então, os herdeiros vão vender o patrimônio que você deixou para pagar a dívida. Isso é de natureza civil, tá? A multa é de natureza penal. Se for uma multa de natureza penal, ela não pode passar da pessoa do condenado. Você entendeu, querida? Entendi, sim, obrigada. Beleza? Se a senhora morrer hoje e deixar uma dívida, vamos dizer que a senhora deixou uma dívida. Vamos dizer a senhora não, outra pessoa, né? Senão eu vou estar rogando praga. Vamos dizer que outra pessoa morreu hoje, deixou 3 casas e deixou uma dívida de 100 mil. Aí os herdeiros vão dizer assim, opa, ficamos com a casa, 3 casas grandes. Aí a pessoa diz assim, pô, aquele bicho morreu me devendo, vou colocar na justiça. Aí o juiz vai mandar os herdeiros vender as casas para pagar os 100 mil. Vamos dizer o seguinte, as 3 casas deu 200 mil. 200 mil. O que é que vai acontecer? Essa obrigação de reparar o dano. Os herdeiros vão pegar 100 mil, vai pagar o valor. Vai sobrar 100 mil para os herdeiros. O que é que eles vão fazer com o restante? Eles vão repartir entre eles. Mas esses 100 mil que eles vão ter que pagar, vai sair desses 200, que foi das casas que venderam. Suas casas que venderam para pagar a dívida. Entendeu isso aqui, querida? Entendi, sim. Vamos embora. Ó, pena. A pena, olha para aqui. Esqueci de colocar a pena. É a pena. A pena, em certos casos, passará da pessoa do condenado. Já paro aqui. Certo ou errado? Errado. A pena jamais passa da pessoa do condenado. O que pode acontecer é a obrigação de reparar o dano. Ou seja, você morreu e deixou uma dívida. Essa dívida vai ser aqui, ó, no patrimônio transferido para os herdeiros. Vão vender o patrimônio e vão lhe pagar. Beleza? Mas a pena de natureza penal jamais passa da pessoa do condenado. Quem cometeu o crime que pague por ele. Beleza? Gabarito errado. Porque aqui diz que a pena, em certos casos, passará da pessoa do condenado. Errado. Beleza? Com relação ao princípio da intranscendência, também conhecido como personalidade da pena. Alguma dúvida? Não, professor. Não. Não, né?
Princípio da individualização da pena. O que é que diz o princípio da individualização? Diz o seguinte: a pena não deve ser padronizada, cabendo a cada um a exata medida punitiva pelo que fez. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu e meu comparsa decidimos furtar. E eu disse ao meu comparsa: olha, vigia aí que eu vou cometer o furto. Estamos em concurso de crime, tá? Crime de furto qualificado por concurso de pessoas. Eu pergunto a vocês, vou perguntar para vocês: quem tem maior culpabilidade? Quem pratica o furto ou quem está vigiando? Me digam aí. Os dois. Quem pratica? Os dois. Mas se você fosse o juiz, você ia dizer quem é que tem mais culpabilidade? Quem pratica? Quem pratica, muito bom. Tá? Ora, quem ficou vigiando não praticou o subtrair, mas ele está em concurso. Eu não posso pegar os dois e dar a mesma medida punitiva. Não posso. Eu tenho que punir cada um na medida de sua culpabilidade. A medida de sua culpabilidade. Então, peraí. Se o furto é de 1 a 4 anos, quem ficou vigiando foi fulano de tal. Vai receber 2 anos. Por quê? A conduta dele é menos reprovável. Ele só fez vigiar. Ele não foi lá, ele não pulou, ele não subtraiu a coisa, ele não votou o muro, beleza? Ele só fez vigiar. Agora, o camarada que pulou o muro, arrombou a porta, pegou o objeto, saiu, pulou o muro de novo, pergunta a vocês, ele não tem mais culpabilidade do que aquele cara que ficou vigiando, sim ou não? Sim. Vou dar 4 anos a ele. Porque a pena não pode ser padronizada. Peraí, os dois furtaram, não foi? Eu não quero saber a circunstância, não. Vou dar 4 anos para cada um. Não pode. Eu tenho que olhar a situação fática. Peraí, quem tem maior culpabilidade? O cara que foi lá, arrombou, pulou, subtraiu, ou o cara que foi vigiando? Pô, quem tem maior culpabilidade é o cara que pulou, arrombou a porta e subtraiu. Beleza, para ele, 4 anos. A reprovabilidade é maior. Agora, esse bicho fez o que aqui? Ele ficou vigiando. Beleza, ele também está no crime de furto. Agora, a reprovabilidade da conduta dele é menor. Vou dar 2 anos. É isso que o princípio da individualização da pena diz. A pena não pode ser padronizada. Eu tenho que verificar cada caso. E quem tem uma reprovabilidade maior, uma pena maior. Quem tem a reprovabilidade menor, uma pena menor. Beleza? Professor, um exemplo. Se num caso uma pessoa mata uma e o outro oculta o corpo, isso também entraria nesse princípio? Sim, cada um vai responder na medida de sua culpabilidade. O juiz vai verificar a ação de cada um. Beleza? Quem tem a reprovabilidade maior, na sua visão? Quem matou ou quem enterrou? Quem matou. Pronto, quem matou. Esse camarada vai receber uma pena maior. E quem enterrou, a reprovabilidade não é que seja menor, mas com relação a quem matou, é menor sim. Beleza? Por quê? Vamos pegar os dois, botar no mesmo pacote e dar a mesma pena? Não. Vamos ver cada caso e dar a pena a cada um conforme a sua culpabilidade. Tranquilo? Então o juiz vai verificar, tá? No roubo, por exemplo, 2 caras. O cara que exerce a violência e a grave ameaça, ele vai ter a maior culpabilidade do que, por exemplo, o garupa. Perdão, o motorista da moto, o piloto. 2 caras saem para furtar, para roubar. 2 caras saem para roubar. O piloto da moto e o garupa que está armado e que exerce a grave ameaça e a violência. Eu pergunto a vocês, na hora de punir, o juiz vai punir quem mais severamente? Quem exerceu a grave ameaça e a violência, quem está com a arma na mão, quem vai lá e subtrai, puxa da vítima. Beleza? Por quê? A pena não pode ser padronizada. Tá ligado? A gente pega os dois, vai ver a situação e cada um vai responder à medida da sua culpabilidade. Vocês entenderam isso? Professor, Sim, professor. Pode falar. No termo do tráfico, não tem isso, né? No caso da associação, né? No caso, o que der para um dá para o outro. Não entendi. No caso, no termo do tráfico, 3.3. Tipo, da associação para os dois, ou tipo, tem essa individualização também da pena? Na lei de drogas? Sim. No caso, se A for lei tipo. de drogas é a legislação extravagante, eu já não manjo muito, entendeu? Ah, beleza, beleza. Eu poderia até te responder, mas vai ser uma resposta muito vazia. Outra coisa. Tá, perdão. Fica na paz, meu irmão.
Olha para essa questão. Assinale a opção em que é apresentado o princípio do direito penal que obsta, que impede a padronização da sanção penal e preconiza a variação da pena de acordo com a personalidade e os meios de execução do agente. Qual é o gabarito? Letra B. Letra B. O que obsta a padronização da sanção é o princípio da individualização da pena. Porque a pena não pode ser padronizada. O juiz vai verificar a culpabilidade de cada indivíduo. Quem cometeu a maior reprovabilidade, maior pena. Quem cometeu a menor reprovabilidade, a menor pena. Beleza? Tranquilo? Gabarito letra B. Quem obsta essa padronização é a individualização da pena. Gabarito letra B. Princípio constitucional implícitos, ou seja, é aquele que está na Constituição, mas de maneira implícita. É aquele que a gente deduz, tá? Intervenção mínima. O que é a intervenção mínima? É a não interferência demasiada na vida das pessoas. Vocês sabem que direito penal é aquele direito que já pula com os pés no peito. É aquele direito que já pula, já chega na voadora. Por quê? É um direito que combina a pena de reclusão, restrição de liberdade. Então, quando ele entra na cena, ele já entra com a voadora. Então, peraí. Se esse direito já entra com a voadora, ele tem que interferir minimamente. O direito penal não pode ser a prima ratio. Professor, o que é prima ratio? É a primeira opção. Na sociedade, o direito penal não pode ser a primeira opção para resolver as lides, as confusões sociais. Não. O direito penal tem que ser a última ratio. A última opção. Professor, então quem deve resolver os problemas da sociedade? O direito civil, o direito tributário, o Código de Trânsito Brasileiro. O direito penal é o último. Quando esses direitos falharem, aí o direito penal resolve. Beleza? Mas o direito penal ele é a última ratio, é a última opção, lá no canto. Ele fica lá escondidinho. Porque quando ele vem, ele já traz assim, reclusão, detenção, restrição, multa. É pesado. Então ele fica intocado. A intervenção na sociedade é mínima, porque é um direito muito pesado. Então quem vai resolver? Direito administrativo, direito tributário, direito civil, processo civil. Direito penal é a última raça, é a última opção. Quando os ramos, esses direitos não resolverem, aí o direito penal chega. Opa, tô aqui. Qual foi a bronca? Aí ele resolve. Beleza? Esse é o princípio da intervenção mínima. O direito penal deve interferir minimamente no seio da sociedade. Questão. Quanto ao princípio da intervenção mínima do direito penal, assinale a alternativa correta com relação à intervenção mínima. Letra A. O direito penal deve se preocupar com a proteção de todos os bens importantes e necessários à vida em sociedade. Pergunto a vocês. O direito penal deve se importar com todos os bens? Me digam aí. Não. Aí é demais, né? Imagine você ultrapassar o sinal vermelho. Reclusão de 1 a 4 anos. Vê que rolo do caramba. Não pode, pô. Quem tem que resolver isso é o Código de Trânsito Brasileiro, com multa, pena administrativa. O direito penal não pode entrar nisso. Letra B. É vedado ao direito penal ocupar-se de temas que já foram regulados por outros ramos do direito. Errado. Por exemplo, o CTB. O CTB já foi regulado pelo direito administrativo. São sanções administrativas. Porém, lá no final, tem uma parte de direito penal. Com relação a embriaguez, acidente e o cara mamado. Beleza? Então, o direito penal não é vedado a ele ocupar-se de temas que já foram regulados por outros ramos do direito. Não. O Código de Trânsito Brasileiro é caso concreto disso aqui. É um código que traz infrações administrativas, mas lá no final tem direito penal. Letra C. O princípio da intervenção mínima não tem aplicação no direito brasileiro. É errado, tem aplicação sim. O direito penal deve ser a última ratio, a última opção. Beleza? Letra D. O direito penal deve interferir o menos possível, olha que coisa linda, na vida em sociedade. Correto. Devendo ser solicitado somente quando os demais ramos do direito
comprovadamente não forem capazes de proteger bens considerados como da maior importância. Beleza? Essa letra D é o gabarito correto. O direito penal vai interferir minimamente, o menos possível na vida em sociedade. Por quê? Ele é aquele direito que já chega na voadora, já chega com o pé no peito. Porque ele já chega com reclusão, detenção, multa, pena restritiva de direitos. Olha, só coisa pesada. Então, peraí. Se é muito pesado, vamos interferir minimamente na vida em sociedade. Isso é o princípio da intervenção mínima. Pergunto a vocês, com relação à intervenção mínima, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo. Vamos embora. Princípio constitucional implícito, fragmentariedade. Olha para cá. O direito brasileiro é assim, ó. Todo fragmentado. Todo fragmentado. É isso aqui, ó. Tá? E aqui no cantinho, ó, tem os bens que a gente chama de bens jurídicos mais importantes na vida em sociedade. O que é que o direito penal vai fazer? Vai proteger só isso aqui, ó. Só vai proteger um fragmento. Professor, esse restante aqui: direito civil, direito tributário, direito administrativo, processo civil, direito internacional público. O direito penal só vai proteger fragmentos de direitos, fragmentos de bens jurídicos. Professor, que bens jurídicos são esses aqui? São aqueles bens jurídicos mais importantes. Por exemplo, vida. Vida é importantíssimo, pô. Peraí. Patrimônio. Dignidade sexual. Esses são bens jurídicos importantíssimos para a vida em sociedade. Então, o direito penal vai proteger fragmentos. Ele não vai proteger tudo. Ele só vai proteger o fragmento mais importante para a sociedade. A vida, o patrimônio, a dignidade sexual. Aí ele vai dizer, opa, esses aqui é comigo. Esses aqui é comigo. Então, a fragmentariedade diz o seguinte: o direito penal só protege fragmentos de bens jurídicos. Ou seja, os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Olha essa questão aqui. O direito penal deve proteger todo e qualquer direito dentro do território nacional. Certo ou errado? Errado. Errado. Errado não é todo e qualquer direito, não. São fragmentos de bens jurídicos. Os bens jurídicos mais importantes para viver em sociedade, que é a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, os crimes contra a honra, né? A calúnia, a difamação, a injúria. Esse sim, o direito penal vai dizer, opa, essa parte aqui, ó, vai dar um abraço, essa parte é comigo. E o Código de Trânsito? Isso aí é direito administrativo. Partilha de bens? Isso aí é direito civil, deixa os caras resolver lá. E a vida? A vida é comigo. E o patrimônio? Aqui é comigo. Dignidade sexual? Aqui é comigo. O resto, pode deixar aí que os ramos do direito se viram para proteger. Os mais importantes são comigo. É comigo. Beleza? Gabarito errado. Com relação à fragmentariedade, alguma dúvida? Não, Não, professor. Não, né? Vamos embora. Princípio constitucional implícito, lesividade ou ofensividade. Não se pode aceitar a incriminação de condutas não lesivas, consideradas imorais. Por exemplo, o que é considerado imoral hoje na sociedade? Isso a gente não pode tornar crime. A gente só vai tornar crime o que é lesivo. O que é lesivo para o outro, não para a gente. Lesividade aqui é para o outro. Ofensividade aqui é para o próximo. Por exemplo, nos livros de direito penal, tá? Dizem que muita gente tem a homossexualidade como imoral. Mas não é porque é imoral que a gente vai tornar aquilo crime. Beleza? Porque aquilo não tem lesividade. Bens jurídicos, as condutas imorais não têm lesividade para atingir bens jurídicos. Então o direito penal não vai se importar. O direito penal só vai se importar quando há uma lesividade, uma ofensividade. Condutas imorais não é consideradas lesivas, nem ofensivas. Tá? Então, a lesividade diz o seguinte: não podemos aceitar a incriminação de condutas não lesivas, não ofensivas. Condutas consideradas imorais. Tá? Pode ser imoral para uns e para outros não. Então, eu não posso tornar isso crime.
Só posso tornar crime quando uma conduta traz uma lesividade ou uma ofensividade. Olha para cá. O princípio da lesividade significa que os tipos penais devem descrever ou dar abrigo a um comportamento apto a produzir danos concretos ou perigo efetivo de danos às pessoas, de modo que a imoralidade de uma conduta, por si só, não é suficiente para invocar e legitimar a atuação do direito penal. Certo ou errado? Me digam aí. Certo, professor? Certíssimo, né? Questão linda, velho. Questão linda de direito penal. Direito penal só vai ele só vai se importar com condutas lesivas. Condutas imorais não é conduta lesiva. Beleza? Certíssimo. Gabarito certo. Com relação a lesividade e a ofensividade, alguma dúvida? Não, professor. Não, né? Princípio da insignificância. Princípio da insignificância é um benefício de política criminal, tá? É uma excludente supralegal de tipicidade penal. Vocês sabem que o crime, né, é fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Beleza? Isso aqui são elementos do fato típico. Excludente de tipicidade está aqui em fato típico, tá? Isso é uma aula para posterior. Não cai no concurso de vocês para Consulpan. O princípio da insignificância é uma excludente supralegal de tipicidade. Ela exclui o fato típico. Beleza? Agora a gente precisa saber algumas coisas sobre o princípio da insignificância. Olha para cá. A súmula 599 do STJ diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Aqueles crimes de peculato, os crimes de corrupção passiva, não podem receber o benefício do princípio da insignificância. Por quê? Isso fere a moral do Estado. Quando você comete uma corrupção passiva, foi o Estado que cometeu. Você representa o Estado. Por isso, o princípio da insignificância não cabe nos crimes contra a administração pública. Segundo lugar, súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Ou seja, se você cometeu uma contravenção ou um crime contra sua esposa, sua mulher, no âmbito das relações domésticas, não pode se aplicar o princípio da insignificância. Terceiro, o STF, a segunda turma, admite a aplicação do princípio da insignificância quando o montante não ultrapassar R$20 mil nos crimes de descaminho. Beleza? Essa jurisprudência, essas súmulas aqui, vocês precisam saber. Tá? É inaplicável significância crimes contra a administração pública, é inaplicado contra a mulher no âmbito das relações domésticas, quer seja crime ou contravenção, e a segunda turma do STF decidiu que é aplicado a insignificância no crime de descaminho quando o montante não ultrapassar de R$20 mil. Vocês precisam saber isso aqui de cor. Beleza? Vamos dar uma olhada nas questões? Não, ainda não. Olha para cá. Princípio da insignificância. A gente tem um requisito pelo STF. Quero aplicar o princípio da insignificância. Eu devo obedecer esses requisitos aqui. O MARE, né? O MARE. Para aplicar a insignificância, eu preciso do MARE. Se não tiver o MARE, pessoal, eu não consigo aplicar. O que é o MARE? É a mínima ofensividade da conduta. A conduta deve ter uma ofensividade mínima. A ausência de periculosidade social da ação, tá? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Para a aplicação do princípio da insignificância, o STF disse o seguinte: quer aplicar a insignificância? Observe o MARE. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação social, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Esses são os requisitos pelo STF para a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Olha para cá. O princípio é inaplicável, o princípio da insignificância, nos crimes praticados contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, admitindo-se sua discussão no caso de contravenção penal. Certo ou errado? Certo. É certo ou errado? Errado. Errado por quê? Não se admite contravenção penal. Isso. O crime, muito bom, o crime ou contravenção no âmbito das relações domésticas não se aplica o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é inaplicável em crimes e contravenções penais com relação à situação de violência doméstica. E a questão disso é o seguinte: é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, admitindo-se sua discussão no campo de contravenção. Não, pelo amor de Deus. Também é inaplicável com relação à contravenção. Essa questão está equivocada. Alguma dúvida com relação a essa questão? Não. Não. Vamos embora. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja um valor inferior a um salário mínimo. Certo ou errado? Errado. É errado também. É inaplicável o princípio da insignificância com relação aos crimes contra a administração pública. Inaplicável. Vai ter alguma possibilidade ali no descaminho, tá? Agora, não pode ser superior a 20 mil reais. Mas, nas demais hipóteses, jamais. Princípio da adequação social. Com relação à insignificância, alguma dúvida? Não. Professor. Princípio da adequação social. Olha, o que é adequado socialmente, para que eu vou fazer um crime? Por exemplo, uma criança recém-nascida. A mãe vai lá e fura a orelha da criança. Artigo 129 do Código Penal. Lesão corporal de natureza leve. Agora, pergunto a vocês, a sociedade está ligando se você furar ou não furar a orelha de uma criança recém-nascida? Me digam aí. Não. Não. Não, né? É o quê? É uma adequação social. A sociedade não liga para aquilo. Aquilo foi tão feito que não pode se tornar crime. É adequado socialmente. Outra coisa, tatuagem. Existe uma lesão, sim ou não? Existe. Uma lesão corporal de natureza leve. Mas existe. Só que é tão adequado na sociedade que não pode tornar aquilo crime. O princípio da adequação social prevê que a conduta deve ser capaz de afrontar o sentimento social de justiça. Caso a conduta não cause na população esse sentimento, ela seria aceita e não poderia tal conduta ensejar uma reprimenda penal. Lógico, pô. O que a sociedade aceita, para que criar um crime em cima daquilo? É o caso da orelha furada de uma criança. É uma lesão corporal de natureza leve. E uma tatuagem também. Porém, isso a sociedade está ligando para isso? Não. Por quê? É adequado socialmente. Beleza? Assim como a insignificância, a adequação social é uma excludente supralegal de tipicidade. Exclui o fato típico. E serve como orientação ao legislador. Por quê? O que o legislador observa que é adequado socialmente, ele não vai criar um crime em cima daquilo. Ora, a sociedade está nem ligando. Para que eu vou criar um crime sobre aquilo? Não vou. Então, o princípio da adequação social é um te liga para o legislador. Legislador, isso aqui é a sociedade, já se adequou. Isso aqui eles nem ligam. Para que criar crime? Então, é um tá ligado para o legislador. Olha a súmula 502 do STJ. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, ou seja, é crime, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CD e DVD pirata. Por mais que você tenha os camaradas vendendo num carrinho, né? CD pirata, DVD pirata. Hoje mais não, né?
Hoje está se acabando isso, né? Hoje é pendrive, é YouTube e tal. Mas o costume de vender CD e DVD pirata não é algo adequado socialmente. O STJ entendeu o seguinte: é crime. É crime. CD e DVD pirata é crime. Súmula 502 do STJ. Beleza? Se cair na tua prova que vender CD pirata e DVD pirata é uma figura atípica, é adequado socialmente, não. Negativo, é crime perante o entendimento do STJ. Olha para cá, Banca CESP, concurso de juiz. Conforme o entendimento do STJ, o princípio da adequação social justificaria o arquivamento de inquérito policial instaurado em razão da venda de CD e DVD. Certo ou errado? Errado. Errado, né? Não justifica arquivamento não, tá? Por quê? Porque é típico. É um crime, é típico. Existe no artigo 184 do Código Penal. É um fato típico. É crime, tá? Agora, se fosse um fato atípico, ia resultar em arquivamento, lógico. Mas vender CDs por a venda, CD e DVD pirata, é crime. Artigo 184 do Código Penal. Essa questão está errada. Beleza? O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipicidade criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Certo ou errado? Certo. Correto, né? Certo. O legislador vai ficar observando. Peraí, eu sou legislador. A sociedade olha para aquilo ali e diz assim, isso é besteira. Furar a orelha de recém-nascido é besteira. Tatuagem é besteira. Aí o legislador vai dizer assim, eita, vou criar um crime. Não, isso é adequado socialmente. Fica na tua aí, vai trabalhar em outra coisa. Beleza?